Tem o teatro profissional, tem esse teatro que virou um teatro industrializado, digamos assim, mas tem o teatro da vida, tem o palco da vida, o palco do cotidiano. Esse é o melhor teatro que eu possa ter, ao longo da vida, experimentado e vivenciado, porque a todo momento acontece alguma cena na sua frente, em algum lugar. E com a experiência que a gente tem, você vê que a pessoa está representando. Se ela estiver mentindo, então complicou o lado dela. Mas se tem um local onde você pode buscar um nível assim infinito de possibilidades para o reconhecimento das personalidades ou personagens que você vai ter que vivenciar, é no palco da vida. Esse é o melhor de todos. Quantas pessoas da sua família, em torno de você, você conhece que estão o tempo todo representando? Eu fiz um grande espetáculo do Tennessee Williams com uma grande estrela brasileira, respeitar a sua ausência, que era muito interessante. Ela estava sempre representando. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, porque você nunca sabia quando ela estava no palco, quando ela estava fora do palco, porque ela estava sempre representando em qualquer circunstância. Você chamava o nome dela, imediatamente ela fazia oh! Sabe, era sempre uma cara de surpresa. Mas era tão interessante, porque ela era uma atriz muito interessante, muito qualificada e muito generosa. Eu fui contratado dela um bom período nesse espetáculo, e eu diria que no teatro talvez tenha sido um dos melhores salários que eu já ganhei, porque ela gostava de pagar muito bem aos seus artistas. E com isso nos davam condições de fazer um bom trabalho, seguros, tranquilos. Era uma empresária, uma patroa de primeira linha. E eu sei que às vezes ela vendia algo que ela tinha recebido da família, vendia algo próprio para investir num projeto. Sempre com muita qualidade. Mas é na vida, no cotidiano, nos corredores da vida, que a gente tem um dos maiores aprendizados para colocar na ficção, aspas, os nossos personagens, as nossas histórias. Observa, por exemplo, que os autores, quando estão escrevendo um livro, por exemplo, sobre uma determinada região, ele vai para aquela região e fica lá vivendo com o povo, convivendo no meio da rua, andando com o povo da maneira como ele vive, se comportando como ele se comporta, ouvindo, indo nos bares, botequins, praças públicas, coretos, só para ele se impregnar daquelas energias que circulam das pessoas que convivem naquela cidade, principalmente no modo de falar. Essa é uma outra área muito interessante, né? Nós temos que olhar o tempo todo, sempre digo para as pessoas isso, você precisa olhar de frente o tempo todo para as pessoas que falam com você. Olha, não finge que está ouvindo, ouça, porque cada um é uma entonação, cada um nas regiões brasileiras é uma maneira, um formato, né, de condução, e dali você vai tirando experiências assim absolutamente fantásticas. Você vai criando o seu próprio arsenal, a sua caixinha, né, de personagens, personalidades, tons de voz, ideias do ser humano. A gente precisa estudar o ser humano, o ator, o artista plástico, o artista no geral, o criador, não é? Que faz escritor, enfim, ele precisa estudar o ser humano à sua volta o tempo todo. Achar que ele vai sentar e só ficcionar, criar, ele pode criar a história que ele bem entender. Mas os grandes autores que ficaram marcados para a história, por toda a história até os dias de hoje, foram autores que pesquisaram profundamente a alma humana, profundamente o ser humano, profundamente esse teatro que acontece ali do lado de fora, no cotidiano, com pessoas desde o momento que você entra no mercado, a maneira como o funcionário te atende, o caixa, a maneira como ele te recebe, cada um está representando um papel dentro daquele espaço que você está para fazer alguma coisa que você precisa fazer ali. Mas observa como cada um se comporta, não é? Uma promotora que recebe você na porta do restaurante, sei lá, uma hostess, não é verdade? Ela tem um comportamento,
é uma personalidade a ser estudada. O Capial, o Matuto, o homem inteligente, o culto, o audaz, o psicopata. Meu Deus, é um leque de tantas personalidades que a gente tem que se aprofundar o tempo todo. Claro que agora, com muitos anos de experiência de trabalho, eu sempre me valho de conversas com amigos psicólogos, terapeutas. Eu marco um horário com eles, fora do horário de trabalho deles, e levo, por exemplo, esse personagem que eu vou fazer e gosto de ouvir desses profissionais e vou anotando, gravando todas as possibilidades que eles me apresentam desses personagens, dessas personalidades, algumas muito contundentes, muitas fechadas, umas complicadas, umas dóceis, umas alegres, umas over, não é verdade? Enfim, personalidades, são múltiplas, são muitas, mas não dá para parar de criar não como música, né? Música você não para de criar nunca e uma diferente da outra e tal, não é? Claro que às vezes tem umas pessoas que se aproveitam e saem surfando no sucesso e na qualificação do outro. Mas se você quer criar um núcleo de possibilidades para o trabalho que você escolheu fazer dentro da arte, você tem que ir para o teatro do cotidiano, você tem que ir para o teatro da vida, você tem que observar tudo que acontece à sua volta, no elevador, no carro, no trânsito, na rua, na praia, no calçadão, enquanto caminha, no restaurante. Você tem que olhar tudo, o tempo todo. Eu gosto muito de olhar, por exemplo. Hoje em dia, isso ficou extremamente, até um pouco complexo num restaurante, porque você olha ali na mesa, tem 3 pessoas, cada um com o telefone na cara, e isso no máximo que faz aham. Quando um não envia mensagem para o outro pelo WhatsApp a meio metro de distância. As pessoas pararam de conversar. E aí, lamentavelmente, você acaba caindo na mediocridade. Você vê atores ou profissionais não equacionando bem o trabalho que eles têm para expor ao público, em todas essas múltiplas áreas que nós estamos falando, porque ele vai no fácil, né? Não pesquisa, não olha, não observa o que está acontecendo, não é? Você pode observar, por exemplo, que quando você chega num lugar, por exemplo, na minha casa era assim, não é? As pessoas sentavam na mesa para bater papo, para conversar, para almoçar. Na sala nunca tinha. Se vocês olharem em volta da sala, vocês vão ver que não tem nenhum aparelho eletrônico, muito menos televisão. Não tem. Porque esse espaço é para trocar ideias, para bater papo, para conversar, trocar experiências. Se você for por esse caminho, na hora que você se bater de frente num texto, por exemplo, que você já pesquisou anteriormente no teatro da vida, no teatro do cotidiano, nessas múltiplas personalidades que estão ali fora, por exemplo, você fatalmente vai encontrar no seu arquivo alguém que você já viu, já pesquisou, e aí você faz um reestudo dali. Por exemplo, eu tive muita dificuldade para fazer um personagem que tinha muitos tiques nervosos, era psicopata, era desequilibrado, e foi... Já comentei isso, inclusive, foi quando eu passei dias visitando, como se eu trabalhasse dentro do Instituto Felipe Pinel, estudando aquelas personalidades que estavam ali. Depois, eu fui até uma rua do Rio de Janeiro de alta rotatividade em todos os níveis de comprometimento, e eu pedi o apoio da turma, se eles poderiam me dar um suporte, para eu estar aí do lado deles, acompanhando tudo que estivesse acontecendo, e foi muito interessante, porque dali eu tive a possibilidade de tirar todos os conhecimentos e autoconhecimento, reconhecimento do personagem que eu ia fazer ali naquela localização, que era a localização dele. E foi interessante que as pessoas que estavam nesse local me protegiam o tempo todo. Não, ele é ator, está fazendo uma pesquisa, está conosco, não põe a mão. E eu me senti muito protegido por aquela turma toda e foi um grande aprendizado. Posso garantir a vocês que mais adiante, quando esse personagem foi para o ar, era um especial escrito pelo um outro grande escritor, roteirista, Osman Lins, dirigido pelo Ademar Guerra, um grande diretor de teatro, Ademar Guerra, eu fui indicado para o prêmio de televisão de melhor ator naquele ano. Então, aquilo tudo era resultado dessa pesquisa que eu tinha feito no teatro do cotidiano, no teatro da rua, olhando o que as pessoas fazem, como elas reagem. Cansei de andar no meio da rua atrás de pessoas para observar
como é que elas andavam, como é que elas se comportavam, como é que elas entravam na loja, como é que elas tiravam o cartão do bolso, como é que elas compravam, observando os mínimos detalhes, anotando, fotografando, porque por mais informação que eu possa ter na literatura, nos filmes, nas séries, aquilo aí já foi criado por outro ator. Eu prefiro buscar possibilidades que de repente essa pessoa não viu no teatro do cotidiano. O quanto isso é importante, né? Nessa possibilidade que tem ali fora, que é onde é a fonte maior, onde os grandes dramaturgos buscam para trazer para todos nós essa possibilidade de criar junto com a equipe um grande núcleo de criatividade e dar de presente ali de frente para o público um grande texto, um grande personagem, uma grande direção. Cometemos erros no meio do caminho? Quem não os comete? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente tiver a humildade de sempre se lembrar que toda a nossa maior possibilidade está no cotidiano das nossas vidas, no cotidiano das nossas histórias, daqueles que convivem à nossa volta o tempo todo, você vai encontrar ali um arsenal de personalidades que você pode fazer o seu próprio arquivo e no momento certo você vai lá, tira esse personagem, estuda, pesquisa, conversa. É uma beleza, é uma oportunidade absolutamente única que você tem de caminhar pelas ruas, pelos meandros, pelas ruelas, né? Pelos lugares, às vezes, que você jamais frequentaria, mas que o seu personagem frequenta. O autor diz que o seu personagem vai lá. Então não adianta você ficar intelectualizando como é esse personagem, como é essa personalidade. É melhor você ir na fonte e reconhecer de perto como é que ele age dentro do seu campo de ação. E aquilo vai impregnar você de possibilidades, de ideias para você, então, apresentar para o público um belíssimo trabalho, dando alegria a todos, inclusive para você. Eu acho isso absolutamente magnífico e acho que vocês devem aproveitar essa oportunidade. Todos. Não importa se você já está há muitos anos na profissão, se você está começando, vai começar, quer isso apenas como uma oportunidade para o seu crescimento, reconhecimento do outro, porque quando você se reconhece, quando você se conhece muito bem, você acaba reconhecendo o outro com um nível maior de facilidade. Você vai ver que você vai avançar com muita rapidez e que o seu trabalho ele vai chegar em muita gente, que ele vai tocar. É muito interessante isso, né? Quando alguém comenta com você em algum lugar. Aquele personagem que você fez no filme, aquele personagem que eu te vi no teatro, é incrível como na minha família tem uma pessoa igualzinha. Como é que você conseguiu fazer uma pessoa igualzinha? Não tem mistério, você não tirou da cartola, você foi lá pesquisar, você foi buscar na fonte da vida, né? Na fonte do cotidiano, a arte como esse olhar, né, do mundo, né? Com as múltiplas possibilidades que isso nos traz. Eu gosto muito disso. Há um exercício que eu quero compartilhar com vocês, que ele pode trazer para você um reconhecimento maior desses personagens, por exemplo. Senta num local onde você sabe que os seus personagens podem estar circulando e começa, por exemplo, a observar e a repetir. Observar e repetir. A maneira como ele levanta a mão, põe no bolso, olha, apaga, muda óculos, enfim, essas características todas que cada um de nós também tem. Observa e vai não só fazendo uma repetição, como se fosse uma imitação, apenas para aquilo ficar dentro de você. Anota aqueles fatores todos e depois, então, à noite, em algum momento, no ensaio, você passa aquilo para os seus colegas ou para o seu diretor, e dessa sua experiência que você teve, e mostra para eles o que você viu. Não é o que você acha, você viu ali, estava ali na sua frente, no teatro do cotidiano, na vida, ele estava ali na sua frente, mostra o que você viu. E você vai ver que as pessoas vão se encantar. E daí você vai ajustando para o tom teatral e já deu certo. O teatro do cotidiano, do dia a dia, é um dos teatros de forma mais real que eu vejo todos os dias. Você também pode.